Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos, estamos aqui de volta. Antes de tudo, eu queria contar para vocês que eu recebi aqui uma carta do Miguel Najib, que é o responsável pelo site www.escolasempartido.org, contando que aquela escola, o Sistema Koch de ensino, desistiu do processo contra o Instituto Brasileiro de Humanidades, quer dizer, o Mídia Sem Máscara, e os outros dois réus, Usina das Letras e o Félix Mayer, acusados de difamar a sua escola. Bom, acontece o seguinte, a história era o seguinte, a Miriam Macedo tinha escrito para o site Escola Sem Partido uma matéria contando a respeito de uma apostila que circulava lá no Sistema Koch, em que se descrevia os empresários todos como ladrões. Quer dizer, a classe empresarial era um bando de vigaristas, né? E outras coisas de tipo de pregação comunista. Muito bem. O site divulgou isso e o dono do Sistema Koch, o chefe lá do Sistema Hardcock de ensino, o seu Chain, não sei das quantas, ficou bravo, porque ele acha que, vamos dizer, o certo mesmo é chamá-lo de vigarista. Agora, querer defendê-lo em público, isso ele não admite. Então ele processou a Escola Sem Partido. Então, o senhor está totalmente maluco. Né? E ainda está reclamando que isso aí está, vamos dizer, a matéria prejudicou os interesses dele, tem negócio de lucro cessante, essa coisa. Ora, porra, o que é isso? Como é que o senhor quer ensinar na sua escola que o senhor é vigarista, tá certo? E depois reclamar que o seu negócio é honesto? Quer dizer, o Escola Sem Partido não fez nada contra você, seu Chain. Fez contra esses vagabundos, esses comunistas que entram na sua escola e ficam lá pichando empresário, criando preconceito de classe contra empresário, inclusive você mesmo. Agora, você quer defender esses e atacar os que te defendem. Tu não tem vergonha na cara, não, seu Chain? Ou o senhor é louco? Quer dizer, do que se trata? Uma das duas coisas você é. Ou você é vigarista mesmo, tá certo? Ou você é louco. Agora, um meio termo não tem. Que nada se falou contra você, nem contra a sua escola. Se falou contra a pregação comunista lá dentro. Agora você vai dizer que está sendo prejudicado por isso. E o cara que lá dentro da sua escola, perante os seus alunos, te chama de vigarista, esse não está te prejudicando? Ora, que merda! Tá tudo invertido nesse país? Quer dizer, que fingimento é esse? Você vai fazer de conta que foi atacado pelo Mídia Sem Máscara, pela Escola Sem Partido? O senhor já desistiu da ação contra o Mídia Sem Máscara e fez muito bem, porque o senhor ia se ferrar todo nesta ação e acabar desmoralizado. Agora, na ação contra a Escola Sem Partido, o senhor vai sair desmoralizado também. Porque o que a Escola Sem Partido vai, vamos dizer, alegar é a verdade. Nós estamos defendendo o senhor contra aqueles comunistas infiltrados que vão dentro da sua escola e o chamam de vigarista. E o senhor não quer que ninguém o defenda. Ora, se o senhor não quer que as pessoas te defendam, então não tem sentido o senhor entrar com uma ação na justiça. Não é isso? Quer dizer, esse processo não tem pé nem cabeça, isso é sinal, vamos dizer, da demência brasileira atual, onde as pessoas parece que não entendem nem as coisas mais elementares, porque está na cara dela, o nego não entende. Então quer dizer que pelo menos contra o Mídia Sem Máscara e os outros, o Usina de Letras e o Félix Mayer, né, o Hardcock já foi desviado do rumo. Né? Muito bem. Agora, aqui o Jerônimo Ottoni me manda uma matéria do La Nación, que diz que o Brasil agora é o novo paraíso das drogas. É um refúgio para traficantes em fuga, é um ponto de enlace para a distribuição de drogas para a Europa, provedor de produtos químicos para a produção de drogas, base para lavagem de dinheiro e mercado para o consumo. Agora, aqui em seguida a matéria tem toda uma discussão entre o chefe da Coordenação Geral da Repressão às Drogas da Polícia Federal, o senhor Júlio Bortolato, né, e o Maiorovitch, que era o chefe, que ocupava o mesmo cargo no tempo do Fernando Henrique Cardoso. Então fica um reclamando do outro reclamando um, eles ficam se criticando, mas só tem um ponto em que ninguém toca, que é os acordos assinados entre o governo federal, o partido governante, PT e as Farc. Ninguém quer mexer nisso, quer dizer, todo mundo quer fazer de conta que isso é apenas um problema policial. Ao fazer isso, vocês estão enganando o público, o que vocês estão fazendo é tão desonesto quanto o próprio narcotráfico. Porque se você encobre o poder político que está por trás de tudo isso, e que está comprovadamente por trás de tudo isso, vocês estão protegendo o narcotráfico. Vocês estão querendo fazer de conta que é apenas uma questãozinha policial. Quer dizer, quando as boas, excelentes relações entre PT e Farc
estão mais que comprovados, e também está mais comprovado que a Farc cada vez mais detém o monopólio do narcotráfico na América Latina. Pelo menos ela se esforça para isso, ela vem derrubando um por um os velhos cartéis, agora acertou mais uma porrada nesse cartel do Norte, porque lá é o seguinte, ou o cartel trabalha para as Farc, ou as Farc acabam com ele. Então aí esse tal do seu Ramírez Abadia, o famoso Chupeta, também conhecido Lollipop, né? O que deve ter acontecido é que houve algum problema entre ele e as Farc mandou prender o cara, tá entendendo? Olha, esse aí não está funcionando direito, dá um jeito nele. E o governo brasileiro que é empregadinho das Farc, atenção, empregadinho das Farc, faz tudo que a Farc mandar. Imediatamente mandou prender o nego. Agora, presta atenção no detalhe. Prendeu o sujeito e mandou ele para onde? Para o mesmo presídio onde está o Fernandinho Beiramar, o qual é o representante das Farc no Brasil, é o sócio das Farc no Brasil. Então, quer dizer, mandou o nego para lá, já para quê? Só pode ser por uma coisa, para acertar as negociações, né? Tem que conversar com o Fernandinho, porque afinal de contas, né, a Farc, vamos prender esse cara e vamos ver se damos um jeito nele. Né? Então só pode estar disciplinando o tal do Chupeta, né? Dizendo, ó, Chupeta, você se comporta, você faz o que a gente está mandando, porque se você pensa que você é grande coisa, fique sabendo que você não é nada. Quem manda nesse negócio aqui somos nós, e você trata de se comportar. Então com isso estão mandando também uma mensagem a todas as quadrilhas de narcotraficantes mais antigas, menores e independentes. Vai ter todo mundo que trabalhar para a Farc. Então, quer dizer, existe o seguinte, existe o narcotráfico bom e o narcotráfico ruim. O ruim é o narcotráfico dos outros. O bom é o narcotráfico das Farc. E isso aí tem sido a política constante do nosso governo, porque nas Farc não se mexe. Quando se prende um cara das Farc, o que acontece? O PT inteiro se mobiliza, primeiro, para tirar o nego da cadeia. Segundo, para impedir que alguém faça perguntas comprometedoras para ele. Note bem que o próprio Fernandinho Beiramar, quando foi preso, foi levado ao Congresso, fizeram umas perguntas para ele não respondeu nada, ele gozou da cara dos deputados, humilhou o Congresso Nacional, tá certo? Por quê? Porque ele estava com costa quente, ele sabia que ele não precisava dizer nada. Na Colômbia, perante o exército da Colômbia, ele confessou tudo, cantou tudo, ficou bonitinho. Chegou aqui, de repente, virou macho, entendeu? Por quê? Porque sabe que está lidando com o empregadinho das Farc. Você está entendendo? É isso que está acontecendo no Brasil. Agora, fica aí seu Maierovitch e Bortolato discutindo, cada um querendo, sabe, pareceu mais honesto, mais impoluto, tá certo? Que o outro. E, no entanto, está todo mundo encobrindo o poder político que coordena tudo isto. Quer dizer, vocês brasileiros, vocês estão sendo enganados pelo maior esquema revolucionário que já houve, talvez no mundo. Porque se trata de tomar um continente inteiro em prazo recorde, usando para isso todos os instrumentos possíveis, narcotráfico, sequestro, assassinato, terror em massa, genocídio, vale tudo. Quer dizer, o Brasil não apenas é o país onde o narcotráfico mais cresce no mundo, quando em geral ele está estacionário, já saiu até a estatística da própria ONU comprovando isso aí, como agora, ele não é apenas, vamos dizer, um grande centro de consumo, ele é o grande centro de distribuição para o mundo, porra. Você está entendendo? Porque está tudo acobertado pelo governo. De vez em quando prende um, só para castigar o nego que não obedeceu a ordem das Farc. Só pode ser isso. Porque gente das Farc não se mexe. Daquele seu Olivério Medina, todo mundo correu para proteger. Quando tem, não é só Farc. Qualquer entidade associada ao Foro de São Paulo está autorizada a cometer qualquer crime dentro do Brasil, qualquer crime, e será imediatamente protegido pelo PT e pelo governo federal. Os sequestradores de Abílio Diniz e Washington Oliveto, que pertenciam ao MIR, que é uma entidade associada ao Foro de São Paulo, eles podem fazer qualquer coisa, imediatamente aquela putada toda, corre Marilena Chauí, corre seu Greenhalgh, tudo para proteger os coitadinhos, e para não deixar que ninguém faça pergunta comprometedora para eles contar o esquema. Na verdade, esse seu Greenhalgh e outros, na época até mentiram, dizendo que o sequestrador o tal do Norambuena, que era um dos sequestradores, não pertencia mais ao MIR, estava desligado do MIR. Então quiseram pintá-lo como se fosse um traidor da esquerda. Você veja, ele era um militante da esquerda, agora ele se tornou um delinquente. Né? Ele se afastou, mas está afastado do MIR há muito tempo. Quer dizer, querendo limpar a barra do MIR, porque o MIR pertence ao Foro de São Paulo. Muito bem. Daí soltaram o tal do Norambuena. Quando ele voltou para o país dele, para o Chile, a primeira coisa que ele fez foi dar uma entrevista. Disse, eu estou no MIR, adoro o MIR. E toda a putada do MIR apareceu junto com ele, o cara com a bandeira do MIR. O seu Greenhalgh não sabia dizer? É claro que sabia, porra. Ora, meu Deus do céu. Vamos dizer, a falta de vergonha não tem limite. Não tem limite. É uma coisa assim, impensável. Por que é assim?
Leiam o meu artigo desta semana no Diário do Comércio, a mentalidade revolucionária, e vocês vão ver por que as pessoas terminam assim. Porque a mentalidade revolucionária é o sujeito achar que ele, ou o grupo dele, a correola dele, está habilitada, vamos dizer, a reformar, a remodelar a sociedade inteira, a humanidade inteira, tá certo? E até a mudar a natureza humana, em nome de um futuro que eles imaginam. Ora, então se eles estão falando em nome do futuro, eles não podem ser julgados pelo presente nem pelo passado. Então, automaticamente, eles estão acima de qualquer julgamento humano e eles, por sua vez, se transformam no juiz da humanidade inteira. Eles são o Cristo vingador que veio fazer o juízo final. Meta esta ideia na cabeça e no dia seguinte você está matando, sequestrando, fazendo tráfico de droga e tal, e achando tudo isso lindo, porque você está acima, vamos dizer, do julgamento humano. Só o futuro pode te julgar, mas cadê o futuro para te pôr na cadeia? Como é que nós vamos te chamar um juiz futuro para te meter na cadeia? O futuro fala pela sua própria boca e diz o que você quer dizer. Tá certo? Então, a mentalidade revolucionária é uma sociopatia. A mentalidade revolucionária é uma mentalidade criminosa, do qual o sujeito se imbui, achando que com isso ele está se santificando. Então, é claro que essa mentalidade só pode criar pessoas enormemente más, ilimitadamente más. Tá certo? Como Stalin, Che Guevara, Pol Pot, o pessoal fascista, Mussolini, Hitler. Isso tudo é um movimento revolucionário. Cada um desses tem um projeto de sociedade na cabeça. Ora, qualquer nego que apareça com um projeto de sociedade, tem que ser posto na cadeia ou no hospício imediatamente. Ninguém pode inventar uma sociedade, um grupo não pode fazer uma sociedade, porra. A sociedade tem que ser o produto, vamos dizer, da acumulação de milhões de ações espontâneas e anônimas, como sempre foi. Ninguém pode governar a sociedade, pode governar o Estado, pode governar, vamos dizer, o aparato burocrático administrativo. Mas a sociedade, o que é isto? Ninguém tem capacidade para planejar e administrar a sociedade como um todo. E esta é a base do movimento revolucionário. E a base, na verdade, é a base pseudo-religiosa. Os caras leram o Apocalipse, tá certo? E viram lá o negócio do juízo final e falaram, olha que é uma boa ideia, vamos fazer nós. Para que esperar o tal do Jesus Cristo? Nós já fazemos já e nós instituímos a justiça. Ora, quando o nego meteu essa merda na cabeça, ninguém segura mais. Você está entendendo? Ou seja, eu vou dizer uma coisa para você, com o revolucionário, com pessoa de mentalidade revolucionária, não se discute, porque você está diante de um sociopata. O sujeito não tem noção do bem e do mal, tá certo? Ele se atribui todos os direitos. Ele, quanto mais meter a mão no sangue, mais vai se achar santo. Essas pessoas não são normais, tá certo? São pessoas perigosíssimas, todos eles. Lula, Tarso Genro, Zé Dirceu, são todos, Fidel Castro, toda esta gente. Esse pessoal, então, que vamos dizer, esse pessoal da oposição de esquerda, que fica criticando o Lula, essa turma do PSOL, né? Agora estão querendo até limpar a barra, dizendo que não tem nada a ver com o tal do Aquile Lolo, mas tem sim, o Aquile Lolo não é um sujeito que... Aliás, o tal do Maerovich também escreveu que o Lolo quis se aproximar do PSOL. Quis se aproximar uma pinóia, ele foi um dos teóricos, um dos fundadores. No comecinho do PSOL já estava ele lá, escrevendo artigos teóricos para orientar o PSOL. E agora viu que pegou mal, né? Porque aquele Lolo é assassino de criança. Tocou fogo na casa do inimigo dele, matou os dois filhos do cara, um dos quais menor de idade. Tá? Quer dizer, um incendiário assassino. Então agora estão querendo limpar a barra do PSOL. Esse pessoal PSOL, PSTU, que se faz de moralista querendo criticar Lula, isso é pior ainda do que Lula, mas muito pior. Quando o PT fazia aquelas campanhas moralistas durante a década de 90, acusando todo mundo, querendo meter todo mundo na cadeia, né, e o pessoal brilhava na CPI, Zé Dirceu brilhava nas CPIs, eu naquela época eu dizia, vocês querem saber o que é corrupção? Espere o PT chegar no poder. Por que eu dizia isso? Não era um chute, não era a profecia. Eu sabia que o esquema de corrupção já estava sendo montado e organizado naquela época. Com base no quê? No sistema de informações, sistema de inteligência petista coordenado pelo próprio Zé Dirceu. Quer dizer, o chefe do serviço de inteligência petista era também o chefe do mensalão. Isso começou a ser montado na década de 90. Ou seja, enquanto o PT estava acusando os outros de corrupção, ele estava montando um sistema de corrupção infinitamente maior do que aquele que ele estava acusando. E essa era exatamente a técnica. Quer dizer, você quer cometer um crime, o que você faz? Você primeiro começa a acusar o outro do mesmo crime. Daí ninguém vai lembrar de investigar o investigador na hora mesmo que ele está ali ocupadíssimo em investigar e denunciar os crimes. Tá certo? E isto é uma coisa que os comunistas praticam desde que eles existem. Lenin fazia a mesma coisa, Stalin fazia a mesma coisa. E o pessoal ainda não aprendeu. Quer dizer, quando vê o PT chegar no poder e
vamos dizer, elevar a corrupção a níveis que antes eram impensáveis, as pessoas começam a o PT traiu seus ideais, o PT se corrompeu. O PT não se corrompeu, merda não se corrompe, merda é merda, quando é que vocês vão entender? O PT, naquele momento que ele posava de moralista, ele já estava criando a máquina de corrupção. E uma coisa está intrinsecamente associada à outra. É uma dupla fraude. Por um lado você tem o roubo, a corrupção, por outro lado você tem a fraude publicitária concebida para enganar todo mundo. E isso tudo não é uma novidade, isso é normal na estratégia revolucionária. Isso é normal e eles se orgulham de fazer isso. O comunista, quando mente e engana todo mundo, ele tem orgulho disso. Por quê? Porque ele só tem satisfações a prestar ao Tribunal do Futuro. Quem é o Tribunal do Futuro? É ele mesmo, porra. Quer dizer, são pessoas que se colocaram a si mesmos para além do bem e do mal. Note bem, o que quer dizer esse para além do bem e do mal? Se vocês lerem o Gênesis, você vai ver que Deus, falando com os anjos, diz, esses aí, eles podem se tornar, se eles comerem da árvore da ciência do bem e do mal, eles se tornarão como um de nós, sabedores do bem e do mal. O que quer dizer isso? Não é, veja, Deus, a sabedoria de Deus, a ciência de Deus, não é uma ciência teórica como a nossa. Aquilo que Deus sabe, tem que se interpretar assim o texto, aquilo que Deus sabe é na realidade. Tudo que está no conhecimento de Deus é na realidade. Portanto, Deus saber o que é o bem e o mal significa Ele determinar o que é o bem e o mal. E essas pessoas, não é que elas têm a ciência do bem e do mal, sabem o que é o bem e o mal. Eles não sabem o que é o bem e o mal, eles o determinam. Eles são a referência, como se fosse o próprio Deus, você está entendendo? Eles decretam o que é o bem e o mal, conforme o que lhes interessa, o que eles bem entendem. Não se pode conviver com pessoas assim. E eu acho assim, o pior dos hipócritas é o direitista conservador que diz, não, eu sou um cara, tenho as minhas posições, mas eu tenho excelente amizade com esse pessoal de esquerda. Para quem tem amizade com um filho da puta desse, não presta. Não presta. Não se pode ter amizade com uma pessoa assim. Não se tem amizade com narcotraficante, não se tem amizade com estuprador, não se tem amizade com narcotraficante, com assassino, e não se tem amizade com revolucionário. Eu não aceito, não quero nenhum esquerdista perto de mim. Tá? Eu os desprezo, porque eu os conheço profundamente. Tá certo? Eu fui criado no meio deles e sei exatamente o que são e passei minha vida estudando. Hoje eu entendo que não é uma questão de posição política. A mentalidade revolucionária não é uma posição política. A mentalidade revolucionária é uma cosmovisão, a visão do mundo que o sujeito tem e que, vamos dizer, forma e emoldura toda a personalidade dele. Quer dizer, não é a ideia dele que está errada, é a personalidade dele que não presta, a personalidade dele que está estragada até o fundo. Qualquer negro que se acha um portador da justiça do futuro e julga a humanidade toda, é o sujeito que tem que ser escorraçado do meio humano. Você está entendendo? Então é o tal negócio de dizer, ó, filha minha não casa com filha da puta desse, tá entendendo? De jeito nenhum. E um cara desse não entra na minha casa, não quero tua amizade, tá certo? Não temo a sua inimizade e não quero a sua amizade, tá certo? Não quero a amizade de bandido e vocês são pior que bandido. Muito bem. Agora, note bem, quando eu falo mentalidade revolucionária, vocês se resguardem de pensar que a mentalidade revolucionária é só PT. Não, tem toda uma tradição revolucionária. Quer dizer, os movimentos revolucionários, vamos dizer, começam, vamos dizer, com o liberalismo ateístico no século XVIII, depois vem o positivismo, vem o anarquismo, depois no século XX vem o fascismo, vem o nazismo, vem o socialismo, vem o anarquismo, tudo isso faz parte da tradição revolucionária. E isso tudo tem uma unidade autoconsciente, quer dizer, o movimento revolucionário ele avança na base da discussão com ele mesmo, em geral, condenando e renegando a atuação da geração anterior. Para quê? Você cospe na geração anterior para poder fazer pior ainda. Exatamente como o pessoal está fazendo com o PT agora. O PT saiu queimado, não tem importância. A gente joga o PT na privada, puxa a descarga, e daí nós, como ganhamos a fama de ser os acusadores, né, do mal, então nós vamos posar como os portadores do bem. E daí nós podemos roubar e matar e fazer o que nós quisermos. Pô. Isso não tem limite. Atenção, jamais confie em revolucionário esquerdista. Se o nego vier com você com proposta revolucionária aparentemente conservadora, aí você pode saber que você está falando com um filho da puta maior ainda. Porque o sujeito alega motivos conservadores e tradicionalistas para fundamentar a proposta revolucionária. Exemplo, seu João Pedro Stedley. Ele apela a esse saudosismo agrário. Ah, que bom aquele tempo que todo mundo tinha a sua terrinha. Parece o J. Chesterton, né? Falando 3 alqueires e uma vaca. Todo mundo tem direito a ter 3 alqueires e uma vaca. Então aquele saudosismo agrário parece conservador. Só que como é que ele quer implantar isso? Através, vamos dizer, de uma concentração de poder estatal que reestrutura toda a sociedade. Ou seja, isso aí é proposta revolucionária. Se o nego vier para você com uma proposta
anticomunista, presta atenção. Olha, nós precisamos acabar com o comunismo. Então, para acabar com o comunismo, o que faz? Nós concentramos todo o poder no Estado e matamos os comunistas. Isso aí é proposta revolucionária, porra. Você não pode acreditar nisso. Entendeu? Nunca, nunca. Entendeu? Quer dizer, o nego que vem com a proposta de mudança integral da sociedade, qualquer que seja o conteúdo aparente dela, está na linha revolucionária. Não se deixe enganar. O cara pode ser internacionalista ou nacionalista, racista ou antirracista, pró-branco ou pró-preto, não interessa. Quer dizer, o movimento revolucionário tem uma unidade ao longo do tempo. Desde que ele começa a se formar no século XIV, XV até hoje, tem uma unidade autoconsciente. Quer dizer, cada geração se reporta à anterior, raciocina sobre o que a anterior fez e toma suas atitudes com base nela, confirmando a anterior ou cuspindo na reputação dela para poder fazer pior ainda. Muito bem, eu vou recomendar para vocês aqui um artigo. Saiu aqui no site da Norma Braga. A Norma Braga escreve aqui, comentando o caso dessa menina, Marcela de Jesus Galante Ferreira, a menina que nasceu sem cérebro, que está, a menina anencéfala, que está viva, vai completar 9 meses. Né? E ela comenta então, a matéria da Veja a respeito do abortismo e resume o seu artigo na seguinte frase: a lógica do aborto é sempre reificador. Reificar quer dizer transformar em coisa, vem da palavra latina res, rei, quer dizer coisa. Quer dizer, ela tem toda a razão. Eu não posso resumir o artigo aqui, mas por favor vão lá e leiam no site da Norma Braga, que é http://normabraga.blogspot.com. Não percam esse artigo. Muito bem, agora está aqui, aparece aqui esse seu Samuel Pinheiro Guimarães, dizendo que o governo não sabia nada sobre os coitadinhos dos atletas que foram mandados de volta para Cuba. Como eu anunciei aqui, 2 semanas atrás eu disse, olha, esses caras pediram asilo no lugar errado, o Brasil, vamos dizer, é sucursal de Cuba, o que Fidel Castro mandar fazer, vai todo mundo fazer, todo mundo bater continência e dizer sim, senhor patrão, tá certo? Eles vão fazer, eles são exatamente isso e sabem que são. E pior, em privado, entre eles, eles se orgulham de ser isso. Para fora dizem não, mas dentro, nossa senhora, quando batem continência com o Fidel Castro, eles choram. Cada vez que vê Fidel Castro, eles ficam emocionados, tá certo? É um negócio horroroso, tá entendendo? Quer dizer, é uma adoração a um monstro. Você pega assim, uma estátua de merda, tá entendendo? É o Fidel Castro e eles adoram, eles veem isso, eles choram. Porque lembram da sua juventude, quando eles lutavam contra a ditadura. Lutavam contra uma ditadura que matou 300 guerrilheiros armados, tá certo? E lutava a favor de uma ditadura que matou 100 mil civis. Todos esses pseudo-heróizinhos que combateram a ditadura em 74 estavam todos a serviço de Cuba e sabem disso. E os mais sinceros entre eles confessam, jamais quisemos a democracia, nós queríamos aqui um comunismo cubano mesmo. Então como é que vão ser heróis da democracia, porra? Ora, a ditadura matou esses caras e tinha que matar mesmo. Por quê? Porque eles começaram a matar. Eles começaram a matar a gente antes de 64. Quando era em 63, já tinha guerrilha armada. Inclusive com a ajuda, sabe de quem? Do seu Ted Kennedy aqui. Ted Kennedy que deu dinheiro para o Jim Jones. Lembra o Jim Jones, aquele que fez o suicídio coletivo? Né? O Jim Jones montou uma rádio comunista no Nordeste para as ligas camponesas com dinheiro dado pelo Ted Kennedy. Isso em 63, você está entendendo? Quer dizer, quando houve o golpe, já está a Revolução Comunista em processo avançadíssimo. E daí os caras vão dizer que fizeram guerrilha para reagir contra a ditadura, contra a extinção das liberdades no Brasil. Ora, que porra é essa? Tá certo? O erro não foi combater esses caras, o erro foi dar anistia para eles. E por quê? Porque aqueles milicos que estavam lá, João Batista Figueiredo, eram uns fracotes. Os caras não fizeram nada, tá entendendo? Eles foram lá com a missão, tiveram muito poder, não cumpriram a missão, tá certo? E ficaram atrapalhados, se atrapalharam no meio do caminho, quer saber, vamos entregar o abacaxi rapidinho. Tá certo? E entregaram nesse ato de covardia chamado anistia. Tá certo? Porque isso foi covardia. Jamais se poderia ter dado anistia a esse monte de bandido delinquente. Tá certo? Esses caras tinham que estar fora da política até hoje, tinham que estar tudo na Europa. Eles não estavam passando nada mal, estavam tudo em Paris, vivendo em apartamento triplex, que estavam reclamando, porra. Né? Muito bem. Vamos lá. Aqui, Marcos Prado me escreve: aprecio muito a clareza e contundência das cacetadas que você dá na turma da esquerda. É muito bom ver isso. Ver a turma do crime estrebuchar e gritar.
A única coisa que sinto falta nos seus textos ou nas suas denúncias são as questões de soberania e patriotismo, que não vejo você destacar. Olha, Marcos, é o seguinte, eu quando chego a certas conclusões sobre um assunto, eu não falo mais daquilo. Eu não falo mais daquilo, encosto o assunto. Em 1990, eu fiz um estudo sobre a questão do nacionalismo e patriotismo no Brasil e fiz uma conferência na Casa do Estudante do Brasil com o título O Fim do Ciclo Nacionalista, mostrando que, vamos dizer, o nacionalismo, que era vamos dizer, o símbolo unificador de toda a cultura brasileira desde o começo do século, tá certo? Estava esgotando as suas possibilidades. Por quê? Porque o mundo estava entrando numa outra fase, onde as soberanias nacionais estavam sendo liquidadas. E se não fosse liquidado por um jeito, seria liquidado por outro. E que dali para dentro só haveria nacionalismo de um tipo, quer dizer, haveria o falso nacionalismo manipulado por organismos internacionais para suas próprias finalidades. Isso eu já disse em 1990. E tudo que veio depois confirmou. Quer dizer, o sujeito for falar em patriotismo, nacionalismo, hoje, ele está muitíssimo enganado. Isso aí não existe mais. O pessoal já acabou com isto. O nosso pretenso nacionalismo, ele vem prontinho da ONU, você não sabe? Quer dizer, isso aí as soberanias nacionais já acabaram, inclusive a dos Estados Unidos. Quer dizer, quando a gente diz, um grande perigo para a soberania nacional, perigo coisíssima nenhuma. Tá certo? Isso é a mesma coisa que você vê o nego morto ali no chão e dizendo que ele está correndo o perigo de ser assassinado. Ele já foi assassinado. As soberanias nacionais não existem mais. Existem os organismos internacionais e eles são soberanos, eles mandam, fazem e acontecem. Você pega todas as leis brasileiras, por exemplo, lei homofóbica, essa merda, tudo que vem, toda e qualquer proposta que apareça para ser discutida no Brasil, tudo vem da ONU. Tudo. Ou seja, o Brasil não tem soberania nenhuma. Isso é tudo farsa. Quando eles falam soberania, é só assim, para jogar um país contra o outro, tá entendendo? Mas não é um movimento que vem de dentro do país para a defesa dos seus interesses. Não, é manipulação externa. Então, quer dizer, o nacionalismo, o patriotismo, por mais que nós gostássemos dele, aí de fato acabou. Acabou. Você tem toda a razão de sentir falta disso, mas não falta nos meus artigos, não, isso falta no mundo. Tá certo? E pior, eu não sei o que fazer contra esse problema. Quer dizer, o que nós vamos fazer para salvar as soberanias nacionais? Eu digo, mas nem a Inglaterra tem soberania nacional. Nem a Inglaterra não tem, a Alemanha não tem, a França não tem. Eles passaram, vamos dizer, parcelas importantes da sua segurança nacional para o cuidado de escritório da ONU, da Comunidade Europeia em Genebra. Vai falar de soberania em face disso? Isso é palhaçada. Os únicos países que ainda lutam para conservar a sua soberania, que ainda tem um pouquinho, são os Estados Unidos e Israel. Os outros não, já estão entregando tudo. E mais ainda, o Brasil foi o primeiro a entregar. Tem alguém na linha aí, vamos ver. Alô? Alô? Alô, Olavo? Alô, sim. André, Porto Alegre. Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo Olavo, tranquilo. eu tenho duas perguntas para te fazer. O Faça. seguinte, uma delas, está lembrado no Fórum da Liberdade de 2006, tu foste a Porto Alegre e deu a tua palestra. 2006? E isso, foi o ano passado, em 2006. Não, eu não estava lá. Hã? No ano passado eu não fui. Bom, então foi 2005. Isso, pode ser. 2005, exatamente, é. Tá, o Olavo Gradjev, sei lá como é o nome do cidadão. Oded Grajev. Isso. Eu me lembro que tu deu a tua apresentação, ele fez a dele, e na hora de ter o debate... Saiu correndo. Ele saiu correndo, lembra? E foi embora. Ele falou e saiu correndo, com licença, estou saindo de fininho. Pois é, a maior palhaçada, ou seja, na hora de discutir alguma coisa, ele sai de... Bom, então a minha primeira pergunta é a seguinte, se tu tiver a oportunidade de ficar cara a cara com o Lula, Marco Aurélio Garcia, Tarso Genro e toda essa camarilha aí que... Esse pessoal vai sair chorando. 10 minutos comigo, ele fica chorando. Pode chamar Marco Aurélio Garcia, pode chamar Lula, pode chamar Zé Dirceu, pode chamar essa turma inteira. Eles sabem que eu sei a verdade sobre eles. E eles não aguentam 2 minutos de exposição à verdade, eles estão habituados a fingir. Quer dizer, eles só falam assim, em circunstâncias teatrais montadas, onde eles podem representar um papel. Você está entendendo? Eu não tenho papel nenhum, o meu papel é eu mesmo. Eu falo direto do coração as coisas que eu sei, que eu estou vendo com os meus olhos. Porque eu não tenho compromisso com partido político, movimento político nenhum, não estou embolsando dinheiro de ONG nenhuma, você está entendendo? Não tenho interesse a defender, você está entendendo? Tem o meu interesse de brasileiro, de querer preservar certos direitos, certa liberdade no país, isso é tudo que eu quero.
Eu não tenho rabo preso com ninguém, esses caras. Não é que eles têm o rabo preso, eles inteiros estão presos, eles nunca podem dizer a verdade. E um cara assim, eu digo, foi um cara a cara com um sujeito desse, ele está liquidado. Mas liquidado. Por que você acha que ninguém quer que eu faça, por exemplo, um programa de televisão no Brasil? Se eu fizer um programa de televisão, acaba essa gente em três semanas. Tá certo? Por exemplo, o dia que o Boris Casoy chamou o Lula e perguntou para ele sobre aquele negócio que tinha saído no Constantine Mendes, sobre o eixo Lula-Castro Chaves, e ele praticamente mandou o Boris calar a boca, o Boris se intimidou. Se é comigo, eu digo, escuta, ok, ou você nem é presidente da República, ele já está querendo mandar no meu programa? Vai mandar lá na sua turma, porra. Pelo menos eleja-se primeiro. Agora, você, ao dizer isso, ele provou que está mentindo. Tá? E mais ainda, esse eixo Lula-Castro Chaves não era uma possibilidade de futuro, ele já estava formado no Foro de São Paulo. O que o Boris tinha que fazer é pegar as atas do Foro de São Paulo, esfregar na cara desse sem vergonha e desmoralizá-lo. Ele tinha obrigação de fazer isso. Não fez porque ficou com medo de perder o emprego. O que adiantou? Perdeu o emprego do mesmo jeito. O medo é mau conselheiro. Você está entendendo? Quando você está em minoria, os outros estão mais fortes, o que você tem que fazer? Tem que dar porrada, porra. É assim que tem que fazer. Quando é que vão aprender? Covardia é a coisa mais feia que existe. Olha, Deus odeia os covardes. Se você é ladrão, viado, adúltero, tá entendendo? Drogado, olha, Deus pode perdoar tudo. Agora, covardia? Porra. Covardia é o único que Deus diz, eu cuspo você da minha boca, porra. Tá, né? E o Brasil inteiro está afetado de covardia. Todo mundo quer fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. É uma pouca vergonha, André. Então, cara a cara, eles jamais virão cara a cara comigo. Eles podem ir cara a cara com inimigos pré-fabricados. Tipo Alckmin. Você está entendendo? Que só vai fazer críticas periféricas. Que não vai no centro, não vai no coração do problema. Você está entendendo? É como dizer, é tudo inimigo, é oposição comprada, oposição pré-moldada, tá certo? No Brasil não tem mais movimento de oposição. Eu falo essas coisas por quê? Porque eu não sou da oposição, eu não sou de porra nenhuma, eu não sou de movimento nenhum, eu sou apenas eu mesmo, eu sou apenas um rapaz latino-americano, tá entendendo? Falando aquilo que está vendo. Porque se eu fosse político, provavelmente os negros já tinham me comprado também, você está entendendo? Não tem jeito, é uma coisa terrível. Então, atualmente, eu só confio no quê? Na liberdade da consciência individual. Agora, movimento político, eu digo, no Brasil está tudo podre. Alô? Alô? A sua voz está chegando entrecortada, André, não estou ouvindo nada. Ah, eu acho que deve ser a conexão. Agora melhorou. Vou tentar de novo aqui. Não, melhorou, pode falar. Tá, estão falando que os movimentos populares é golpe, não é? Então, tudo golpe. Se eles querem não, golpe... Não todo, tem muita gente bem intencionada. Eu acho que esse movimento em Direita Brasil, eu acho pessoal honesto, bem intencionado, e que não tem ligação com o partido. Então, mas se eles querem golpe, então vamos montar um golpe, vamos, o pessoal do poder... Mas que golpe? Quando eles começam a falar de golpe, eles sabem que não tem golpe nenhum contra eles. Por exemplo, golpe militar. O que é isso? As nossas Forças Armadas estão totalmente desfibradas. Eles conseguiram, mediante desinformação, deixar os milicos totalmente desorientados. No começo da década de 90, eles já inventaram um negócio que com a queda da União Soviética, o problema agora não era mais leste e oeste, era norte e sul. Então eram nações pobres contra nações ricas. E que nós tínhamos que fazer uma nova doutrina militar brasileira. Então o que eles pegaram? Todo o potencial, vamos dizer, de direita do exército, eles dirigiam no sentido das Forças Armadas, eles dirigiam no sentido anti-americano, entendeu? Então, se houvesse um golpe no Brasil, seria um golpe de milicos nacionalistas, tão anti-americanos quanto a esquerda. Então seria um anti-americanismo de esquerda, entre aspas, versus um anti-americanismo de direita. Só que acontece o seguinte, esse anti-americanismo de direita já foi absorvido dentro do esquema chavista, é pura repetição de serviço. Então o que acontece? O potencial golpista das Forças Armadas já foi trabalhado, já foi absorvido por essa gente. Se houver golpe, será golpe de esquerda. Você está entendendo? E não vai fazer mal nenhum a eles. Porque vai ser apenas, não uma concorrência, não uma luta ideológica, vai ser apenas uma concorrência política. O milico vai dizer, não, vamos tirar o PT e botar nós. Para a gente fazer a revolução, vamos dizer, do Hugo Chávez em vez deles.
Sim, mas eu pergunto o seguinte, o que a sociedade organizada pode fazer para começar do nada? Para organizar a sociedade leva 30 anos, tem que começar pela cultura. Por quê? Toda a nossa cultura, todo o nosso imaginário, todo o nosso vocabulário está viciado dentro da concepção de esquerda. Entendeu? Você vê por que esses movimentos agora, para protestar contra o Lula, eles usam o mesmo vocabulário, os mesmos símbolos que o PT usava contra o Collor. Exatamente. Porque eles não têm uma linguagem própria. Eles já foram mentalmente moldados pela esquerda e não conseguem sair dentro disso. Então, se não houver uma cultura conservadora, uma cultura pró-capitalista, pró-cristã, pró-judaica, pró-Israel, nunca vai ter nada, você está entendendo? Não vai dar, nós temos que mudar a cultura primeiro. Agora, para mudar a cultura vai vir 30 anos. Então nós já estamos atrasados. Olha, mais de 15 anos atrás, André, 15 anos atrás eu procurava empresário, procurava milico, e dizia o seguinte, olha, nós temos que fornecer ao público brasileiro os elementos de pensamento conservador que circulam normalmente nos Estados Unidos e na Europa, que no Brasil está tudo suprimido. E eu dar uma lista de pelo menos 1000 livros faltantes nas bibliotecas, sem os quais as pessoas não têm referência. E pedir ajuda, tudo quanto é gente, falei, vamos botar esse material nas livrarias, para criar a base de uma discussão pública possível. Ninguém quis ajudar, porra. Ninguém. Olá, então, quer dizer, agora vão a merda. Tu deve conhecer o Bill O'Reilly. Ele Sim. representa alguma coisa semelhante a um Boris Casoy no Brasil ou muito mais? Não, o que é isso? O Boris Casoy, comparado com o Bill O'Reilly, é o que? A Madre Teresa de Calcutá, porra. Sim, porque o Bill O'Reilly é sádico. Ele pega, o Bill O'Reilly não, é o Bill O'Reilly e o Sean Hannity. Eles pegam os camaradas lá e desmascaram em público. Exatamente. O Boris não, é sujeito educado. Não... E tanto essa entrevista dele com o Lula, quer dizer, foi educadíssima. E note bem que para o Brasil, o Boris foi o único sujeito que tocou nesse assunto, e assim tocou muito educadamente, muito polidamente. Ou seja, o Brasil inteiro virou uma nação de puxa-saco. Nação oficialista, né? Eu me lembro que no tempo do Sarney, que era o Sarney o presidente, o Zé Carlos Baravil, que era meu amigo, que era meu amigo Sarney também, ele vinha de vez em quando horrorizado, me descreveu o ambiente de puxa-saquismo que tinha no palácio. E ele chegava para mim e dizia, para tua mão na cabeça, eu não aguento mais aquilo, eu nojento, porque vem todo mundo dizendo, senhor presidente, sabe o que eu trouxe para o senhor? Eu trouxe aquela manteiguinha de garrafa que o senhor adora. O dia inteiro gente trazendo presente para presidente, puxando o saco, né? É uma coisa nojenta. Você está entendendo? Parecia assim um Idi Amin Dada sentado no trono e todo mundo prosternado na frente. É verdade. O brasileiro não pode, as pessoas não podem ser assim. Você tem que respeitar o cargo de presidente. Mas você não pode ter, vamos dizer, esse preconceito oficialista de que você precisa da proteção do presidente. Se todo mundo se coloca como súdito, é uma coisa nojenta. Ora, você quer saber, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se o sujeito é muito rico, né? Isso não quer dizer que ele é importante, que ele vai ser muito respeitado, porque aqui as pessoas pensam assim, porra, esse nego já tem um montão de dinheiro, ainda quer que eu respeite ele, porra. Pois é. Está querendo muito. Agora no Brasil não, o sujeito fica rico, fica poderoso, né? Se ele tem poder, ele também tem que ter dinheiro, tem que ter respeito, daqui a pouco vira santo. Uma vez, rapaz, eu vi um sujeito num debate que eu tive no Clube Militar do Rio de Janeiro. Tinha um empresário lá, falando bem do Lula, dizendo, não, mas o Lula está até ficando bonito, você não reparou? Eu digo, quer dizer, o delírio do puxar saquinho, chega isso, o sujeito, ele olha o Lula e ele vê o Marcello Mastroianni, tá entendendo? É uma coisa de louco. É verdade. Quer dizer, o cagaço enlouquece, você tá entendendo? Você fica com tanto medo, é o síndrome de Estocolmo, você fica com tanto medo que a visão que você tem do outro transfigura, começa a ficar bonito. Né? Eu olho lá a Maria da Conceição Tavares e vejo a Sharon Stone, tá entendendo? É assim que está acontecendo, porra. O Lula virou Alain Delon. Né? Bom, então aqui só para finalizar a ligação, eu gostaria de agradecer pela tua colocação. Tu pode ter certeza que eu estou multiplicando a tua ideia aqui, não é? Aonde eu posso. Muito obrigado, André. Eu tenho sofrido represárias, eu tenho sido censurado em alguns lugares aí, não é? Quanto mais tentarem fazer isso, você vai em frente. O nego reclamou, aí você bate mais. Esse pessoal é tudo mulher de malandro. Esquerdista é tudo mulher de malandro. Se você é bem educado com eles, eles sobem em cima. Acabam com você como acabaram com o Zé Guilherme Melchior. Né? É verdade. Então, por isso que eu falei, eu não sou educado com esse cara, jamais seria educado. Não sou educado com um bandido, porra.
Tá entendendo? Tá certo. É assim, esses caras têm que maltratar, têm que bater, porque é só assim que eles tomam vergonha na cara. É verdade. Quando Mas você começa a vamos lá. ficar... Olha, eu lembro uma vez, quando eu era moleque, eu tinha uns 14, 15 anos, eu tinha um amigo meu que estava ficando maluco, cada vez mais pretensioso, mais vaidoso, falando besteira pra caralho, se metendo em crença. Um dia eu cheguei e dei uns tapas na cara dele. Não por raiva, para trazê-lo à razão. E ele estava lá no meio de uma crise de loucura, deu uns tapas, ele parou. Passou 30 anos, o nego foi na minha casa. 30 anos depois. Diz, olha, eu vim te agradecer. Você me salvou da loucura. Eu digo, agora, a mesma coisa com esse pessoal. Olha, quer saber? Lula, Tarso Genro, o pessoal todo tá louco. Eles estão acordados desse delírio revolucionário. Então, se for preciso na base do tapa na cara, tem que dar o tapa na cara por caridade. Você está entendendo? Tem que dar o tapa na cara para que eles não precipitem situações nas quais mais tarde eles serão mortos. Porque você faz revolução, quem é o primeiro que morre na revolução? O próprio revolucionário. Da primeira geração de revolucionários. Da Rússia não sobrou um. Eles mesmos se mataram uns aos outros. Em Cuba a mesma coisa, China a mesma coisa. Então se você dá uns tapas na cara para acordar o nego para ele sair disso aí, você está sendo mais do que bom. Você está sendo um pai, você está sendo um irmão para eles, tá entendendo? Então não vem dizer, você é muito violenta. Não, estou violenta para te salvar de uma loucura. Você está entendendo? Se for preciso tapa na cara, pé na bunda, vamos dar, para te acordar, é para ter um benefício. É um ato de amor, um ato de caridade você acordar as pessoas dessa loucura. Quando elas não cedem aos argumentos, vai tapa na cara, porra. Se não cede pela razão, vai pela intimidação, porque eles são tudo cagão. Todos. Comunista valente não existe. Não existe. Tá? Quem é valente faz as coisas sozinho. Quem começa a querer juntar de bando, e o comunismo consiste exatamente em juntar de bando, já quer dizer, nós somos a Assembleia dos Cagões. É. E o problema no Brasil é que as pessoas não querem ler, não querem estudar, não querem saber o que aconteceu há 60, 70 anos atrás na União Soviética e nos países do bloco, não é? Pois ninguém quer saber nada. O brasileiro acha que tem linha direta com Deus. Deus inspira, Deus dá o conhecimento. Todo mundo tem sabedoria infusa. Né? É verdade. Infuso só se for no pico. Ele toma um pico e fica sábio. Né? Então é isso aí, André. Muito obrigado. Tem mais alguém na linha aí? Alô? Alô? Alô, Olavo? Sim. Marcelo, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Olavo, boa noite. Queria, boa noite. Antes de mais nada, agradecer aí a recomendação que você fez outro dia do site do Farol da Democracia Representativa. Muito bom. É aí mesmo, esqueci de lembrar o editorial em vídeo, fantástico. Então, quem estiver ouvindo a gente agora, já vou adiantando que tem o vídeo. www.faroldademocracia.org. Fantástico o site, só gente de primeiro nível, mas o editorial em vídeo é do Olavo de Carvalho. Então, 10 para o editorial. Obrigado. Fizemos aqui na minha casa, que ela é a mesa onde eu trabalho. Eu vi, estou vendo, eu vi aí pelo site agora também, do Blog Talk Radio também, que é o mesmo lugar, né? Eu queria fazer uma pergunta pontual. Vai ver as estátuas de Sócrates, Platão, Aristóteles e uma pequenininha de São Tomás de Aquino. Eu vi. Agora só falta do meu outro guru. Tem que fazer a estátua do Alborguete. Alborguete eu já não conheço, não sei quem é. O Alborguete é o radialista de São Paulo, do Paraná, que só fala palavrão. Bom, aí eu já não conheço. Mas o seguinte, Olavo, eu nesse Dia dos Pais aí comprei o presente, né, para os filhos darem para mim. Então comprei o Jardim das Aflições, que eu não tinha lido ainda, ali, Imbecil Coletivo. Mas comprei pro meu papai o Imbecil Coletivo, tá belíssima a edição nova, né? Espero que ele se divirta. O livro é esgotadíssimo, Imbecil Coletivo. Agora sabe disso muito melhor do que eu. Eu queria te fazer uma pergunta pontual aí. Faça. Que é o seguinte, Olavo, eu sou médico, trabalho em São Paulo, eu sou aquela classe média que está se ferrando, né? Porque a gente fica falando aquelas 4 palavrinhas para eles, mas o fato é que tudo volta para nós. Lógico, por motivos que você conhece. Eu vejo na nossa imprensa, inclusive na internet, por exemplo, num podcast do Diogo Mainardi, coisa de gente que tem cérebro, vamos dizer, tem substância cinzenta, etc. Ou o Reinaldo Azevedo, que é um bom crítico. Mas, no final das contas, o que a gente vê é que o pessoal não fala do Foro São Paulo. O Reinaldo até que fala, hein? Exatamente. Outro dia ele deu uma dentro com relação a esse assunto. O Diogo não fala.
O que eu quero te dizer é o senhor seguinte, quer dizer, concentrou no negócio da corrupção. E nisso aí ele é muito bom, você entende? claro, tá muito bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, o Lula falou, cala a boca, Boris Casoy. E o Boris ficou quieto. Será que A ele não resposta está é cala a falando? boca é a puta que eu pariu. Eu sei. Isso eu falar isso no ar. Cala a boca é a puta que eu pariu. Agora, será que ele não está falando, cala a boca, Vitor Tivita, cala a boca, Estadão? Olha, Quer para dizer, esse pessoal ele pode até falar cala a boca, porque todos têm rabo preso com ele. Todos puxaram o saco dele. Eu jamais puxei o saco dele. Todos dependem dele também. Uma vez, muitos anos atrás, eu cometi a asneira de votar no Lula. Uma vez. Aham. Tá certo? Porque eu não me lembro dele como é que era, mas a alternativa era pior. Aham. E nunca mais. Mas naquela época eu não tinha entendido exatamente o que era o PT. Eu fui estudar o assunto depois. Agora, depois de estudar, eu falo, não tem desculpa mais. Sobretudo depois de saber do Foro de São Paulo. Aham. Não se pode votar nem PT, nem PSOL, nem PSTU, nada dessa porcaria. Entendeu? O cara infectou da mentalidade revolucionária, não tem mais conversa. Porque Olavo, o sujeito que não reconhece a limitação humana, ou seja, nenhum de nós tem habilitação para mudar a sociedade como um todo. Ninguém pode fazer isso. Aham. Só o tempo, a história, a espontaneidade do processo, o próprio Deus pode fazer isso. Qualquer sujeito que se arroga o direito de fazer uma sociedade melhor é um criminoso. O mundo seria muito melhor se não tivesse tanta gente empenhada em melhorá-lo, tá entendendo? Aham. Agora, Olavo, a empresa jornalística, que no fundo vai precisar, eu digo a empresa de mídia, de comunicação, ela precisa do governo nesse país onde quase tudo está estatizado, né? Precisa. Quer dizer, Abril não está na mão, no frigir dos ovos das Petrobras da vida, o Estadão não está na mão dos BNDES, sei lá de quem mais. Todo mundo está. Todo mundo tá. A Globo também está, não é, Olavo? Claro que está. Está todo mundo. Então o Brasil é o país do oficialismo, é o país dos puxa-sacos, tá entendendo? Os caras não querem capitalismo, porque capitalismo significa concorrência, significa risco. Eles não querem isso, eles querem viver penduradinho no governo. Quer dizer, o Brasil tem uma estrutura, vamos dizer, econômica fascista, nazi-fascista. Quer dizer, não é socialista ainda, é o capitalismo de joelhos, que é transição para o socialismo. Você está entendendo? Então todo mundo tem que ser puxa-saco. Aí o cara fala, cala a boca Boris Casoy, cala a boca fulano e tal, e a gente não tem imprensa livre. Não tem imprensa livre, por quê? Porque o pessoal faz muita questão de viver disso e ganhar muito dinheiro com isso. Você tem que escolher. Entendeu? Ou você vai ganhar dinheiro, ou você vai exercer sua liberdade. O ideal seria ter as duas coisas ao mesmo tempo, como tem aqui. O pessoal fala o que quer e está ganhando dinheiro, mas aí não dá. Então você tem que escolher. Eu escolhi a minha parte, eles escolheram a deles. Eu digo o que eu quiser, não ter autoridade em cima de mim, chama-se Deus Todo-Poderoso, Nosso Senhor Jesus Cristo. Em mim ninguém manda. Seu Lula não manda merda nenhuma, PT não manda nada, não baixo a cabeça para ninguém, baixo a cabeça perante Deus para confessar meus pecados e pronto. Os outros que vão uma puta que eu pariu. E agora, eu tenho a minha liberdade, eles têm o dinheiro deles. Agora, com todo o dinheiro que tem no bolso, são cada vez mais cagão, cada vez mais intimidado e cada vez mais puxa-saco. Tem que lamber o pé pro presidente operário. Entendeu? Mas depois acabam como a RCTV. Claro, é claro, claro. Né? E eles criaram o Acabou que agora estão gemendo embaixo dele. Agora estão gemendo, agora não adianta chorar. Cavaram a própria cova. Mas é exatamente o que fizeram. Sobretudo a Folha de São Paulo. A Folha é um órgão de propaganda comunista. O tempo todo. De vez em quando, ela reclama contra alguma coisa. Por exemplo, agora, né, reclamou um pouco. Veja que coisa. Eles reclamaram um pouquinho contra a expulsão dos pugilistas cubanos. No dia seguinte apareceu o ombudsman da própria Folha dizendo: a Folha está ficando muito ideológica. Quer dizer, a Folha faz propaganda esquerdista há 20 anos. Nunca esse cara achou que era ideológico. Agora, por que defender os dois pugilistas, injustamente expulsos do Brasil, ilegalmente expulsos, ele acha que isso é ideologia? A Folha é um jornal tão canalha. Essa semana saiu uma matéria do Sérgio Dávila, correspondente nos Estados Unidos. Se correspondente nos Estados Unidos, significa o seguinte: o nego leu o New York Times e uma semana depois ele manda um resumo para o Brasil. Então, o Sérgio Dávila, falando do candidato novo do Partido Republicano, que é o Thompson, diz: o Thompson está muito bem qualificado para ser candidato do Partido Republicano. Em primeiro lugar, porque ele é branco. O que ele quer dizer? Que o Partido Republicano é um partido racista? No Brasil isso passa. Ora, o Partido Republicano foi o partido que fez a Guerra Civil, o partido do Lincoln, caralho. O partido que acabou com a escravidão nessa merda. Ele tem leitor para isso no Brasil, que acredita nisso. Como é que o nego escreve isso? Agora, está dando a ideia de que o Thompson é um cara até da extrema direita. Na verdade, é o seguinte: o Thompson, quer saber o que é o Thompson? O Thompson é uma cara do CFR. Ele está comprometido com o projeto da comunidade norte-americana.
Ou seja, ele é apenas um novo George Bush. É um cara que se faz de conservador para fora, mas que, no fundo, está comprometido com o esquema globalista. Candidato conservador, meu candidato chama-se Alan Keyes, vai ter dois votos. Se eu fosse eleitor americano, eu votava, daí ele teria 3, porque ele vai ter 2 votos, vai ter o dele e o da mãe dele. Tá certo? É um negão pastor protestante, é o único negro que fala a verdade, é o único sujeito sincero que tem. Né? O Tom Tancredo também não é mau, não. E o Thompson diz muita coisa certa, e o Giuliani fala coisa certa na área de segurança, mas nessa coisa da comunidade americana estão tudo rabo preso. O Giuliani também? Também, todos eles. Isso é horrível, horrível. Você vê, o número de traidor per capita aqui é uma coisa monstruosa. O problema do traidor é que ele nem sempre é manifesto, você entende? E a gente não sabe, a gente não tem toda a informação. Aí é que tá, aí é que tá. Você vê, por exemplo, eu sou um cidadão, como qualquer um, mas voto, etc e tal. Eu não sei. O Bush, todo mundo votou no Bush, tem esperança no Bush. O Bush é o excelente presidente do Iraque. É o melhor presidente que o Iraque já teve. Agora, aqui dentro só faz merda. E merda sempre para favorecer a esquerda, sempre. E ainda tem a desinformação, ainda coloca o cara como se fosse extremista de direita. Eu digo, é o fim da picada. O nego trabalha para vocês ainda costa em cima. Quer dizer, não há esquerdismo que seja suficiente para contentar a Folha de São Paulo, né? Ok, Olavo, olha, um grande abraço para você, parabéns pelo Boa programa. sorte para você, tudo de bom aí. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, agora também a Folha de São Paulo também descobriu agora o seguinte: democratas também querem manter tropas no Iraque. Ora, porra, eu disse isso 1 ano atrás. Eu disse, se vocês pensam que essa coisa que os democratas querem sair do Iraque, vocês estão loucos. Porque simplesmente sair do Iraque não pode, não tem jeito. Então eles reclamam contra a presidência americana lá, mas é tudo da boca para fora. Porque você fazer as contas, não pode sair. Porque se sair vai ter o maior genocídio da história humana e a culpa vai ser dos americanos. Não pode sair. Simplesmente não pode sair. Tá? Então, essa Nancy Pelosi, Ted Kennedy e tal, é tudo demagogia. E até eu disse, o problema não é se eles vão sair do Iraque ou não, o problema é se eles vão atacar o Irã ou não, e é isso que é o problema. O Iraque está resolvido, vai ficar no Iraque o tempo que for necessário. Não dá para sair. Tá certo? Até o Barack Obama. Será que o Barack Obama vai sair do Iraque? Eu digo, só se for louco. Ai. Muito bem, agora tem aqui, pergunta Carlos Campos, pergunta: qual a sua opinião sobre o trabalho de linha filosófica de Rudolf Steiner, na Antroposofia, Pedagogia Waldorf? Olha, eu conheço muito pouco isso, muito pouco. Eu, na verdade, eu só li um livro do Rudolf Steiner, que é a obra científica de Goethe, que é um livro muito bom, um dos melhores estudos que existe a respeito. Mas as doutrinas propriamente ditas do Rudolf Steiner, eu conheço muito por alto para ter uma opinião. Não tem não. Como estudioso de Goethe, não tenha dúvida de que o homem é uma capacidade. Outra pergunta do próprio Carlos Campos. Você acredita que o Lula seja realmente um dos líderes intelectuais do Foro de São Paulo? O Lula nunca foi líder, nem muito menos intelectual. Ele não é líder de coisa nenhuma. O Lula é um garoto propaganda. A carreira do Lula foi feita na seguinte base: ele deixava o pessoal discutindo lá na Assembleia, tomar cafezinho. Quando voltava, dizia, o que vocês decidiram? Nós decidimos tal coisa. Ele imediatamente vestia a camiseta e repetia aquilo. O Lula não cria problema dentro da esquerda. Ele espera a unanimidade da esquerda resolver e daí ele fala. Este é o segredo da carreira dele. Tá entendendo? Ele é um pau-mandado que sabe fazer de conta que foi ele que inventou aquilo. Ele não precisa ser um mentor intelectual do Foro de São Paulo, porque a fórmula do Foro de São Paulo veio pronta do seu Fidel Castro. A ideia foi do Fidel Castro deu a instrução e Lula fez. Você está entendendo? E todo mundo gosta do Lula, por quê? Porque o Lula obedece. O Lula obedece Fidel Castro, ele obedece a força dominante da esquerda e pronto. Tá certo? O Lula é um garoto propaganda e só. Agora, isto não elimina a responsabilidade moral, porque ele foi o presidente do Foro de São Paulo. Isso não quer dizer que ele orientou a coisa, tá certo? Mas ele subscreveu tudo, e ele dá a força dele, dá a força do prestígio do partido dele para isso. Agora, acontece o seguinte, quando você fala líder intelectual, a esquerda discute as coisas no plano intelectual com 30, 40 anos de antecedência. Coisa que o pessoal da direita não faz. O pessoal da direita só quer política pragmática, imediata, imediatista. Digamos assim, vocês só se ferram, porra. Quer dizer, uma estratégia revolucionária leva 40 anos para você conceber. E uma estratégia contra-revolucionária também leva 40 anos. Agora, se você não quer ter o trabalho, se passados 40 anos você não fez nada, então é o seguinte, então vai levar 80. Agora, abreviar isso, não tem jeito de abreviar, porra. Como diz o amigo, first things first. Quer dizer, você tem que fazer as coisas pela ordem, de acordo com a estrutura da realidade. Não pode escapar disso. Tá certo? Então, se a esquerda tem hegemonia cultural, ela terá o poder político necessariamente. Ou você quebra a hegemonia cultural primeiro,
Ou não adianta você conquistar o poder político, não adianta nem ganhar a eleição. Collor não ganhou a eleição, ganhou. 3 meses depois estava na rua. Não adianta, porra. Porque a eleição, a política eleitoral é a superfície da sociedade. Você tem que atuar na profundidade, naquilo que tem durabilidade, que tem estabilidade, que tem força verdadeira. Muito bem. Agora está aqui um despacho do Google.com, eu não sei se saiu na Folha. Tá? Muitas tribos brasileiras ainda matam crianças e a FUNAI nada faz para impedir o infanticídio. Ora, 15 anos atrás eu escrevi sobre isso, dizendo que toda essa coisa de multiculturalismo e diversidade, tudo isso é uma palhaçada. Porque existem questões na qual você vai ter que optar. Por exemplo, ou você defende os direitos das tribos indígenas, ou você defende os direitos dos índios da vida. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Por quê? Porque as tribos de índios, é o seguinte, nasceu a criança, você não quer, joga fora. Joga para os macacos comer. Eles sempre fizeram isso. Então, se a cultura indígena é sacrossanta e você não pode mexer nela, então tem que deixar os caras continuar matando crianças. Agora, se você quer proteger as crianças, então você vai ter que fazer uma intervenção que vai arrebentar com a cultura dele. Não tem escolha. Tá certo? Eu acho que a cultura que tem um negócio, que tem um costume desse, ela tem que ser quebrada mesmo. Assim como aquela maldita cultura dos índios mexicanos. Tem que fazer sacrifício humano. Ele chegou a espanhola, mandou parar. Tá entendendo? Porque os caras matavam 20 mil pessoas por ano em rituais. Mas como tem também no Peru, os Incas, mesma coisa. Entendeu? Assista o filme do Mel Gibson, Apocalipto, aquilo está muito exato, muito exato. Aquilo foi feito com base em toda a pesquisa mais atualizada que existe. A coisa é exatamente assim, uma sangueira sem fim. Daí chega o espanhol, manda parar, daí todo mundo começa a acusar o espanhol de genocídio. Ora, porra, eles pararam com o genocídio. Né? Outra coisa, quem liquidou os astecas não foram os espanhóis. Hernán Cortés fez a guerra contra os astecas. Quando os astecas se renderam, ele quis parar a guerra. Mas ele tinha se aliado com as tribos em torno, que eram onde os astecas pegavam as vítimas sacrificiais. Quando o Cortés considerou a guerra encerrada, falou, eles já se renderam, acabou a guerra. Daí os índios, o parceiro dele que fala, acabou porra nenhuma, se a gente deixar um desses caras vivos, eles vão fazer a mesma coisa depois. Se deixar um pequenininho, quando ele crescer, ele vai nos matar. Então nós temos que matar todos. E os índios mataram os outros. E o espanhol leva a culpa, né? Então, olha, em toda essa história, vamos dizer, de multiculturalismo, o que tem de mentira, toda essa coisa por da negritude, que os negros são as vítimas dos europeus, etc. Ora, porra! Os árabes, com a ajuda de negros, tá certo? Entraram na Europa desde o século VIII, escravizaram milhões de pessoas, tá certo? E quando os europeus resolveram dar o troco muito tempo depois, tá certo? Quer dizer, foi uma reação tardia, claro, reação igualmente violenta, mas olha, quem começou isso não foi branco, não foi europeu. Quem começou isso foi árabe e negro e africano, porra. Os africanos eram os feitores dos árabes. Olha, recomendo aqui um livro para você ver, que é Giles Milton. O livro chama-se White Gold. White Gold. Né? É a história, vamos dizer, de só uma das investidas árabes para pegar escravos na Inglaterra, a partir de 1500. Então, toda hora, ia saqueando aquelas cidades portuárias e fazendo escravo para danar. Entendeu? Pegaram mais de 1 milhão de pessoas. Isso já no século XVI, XVII, XVIII. Né? Até o século XVIII teve isso. Agora, e antes, quando eles invadiram a Itália, a França, a Espanha, Portugal, fizeram escravos o tempo todo. E o que fez? Mais tarde foi o europeu lá e deu o troco. Então o europeu que é malvado. E tudo isso, vamos dizer, é uma farsa, é uma palhaçada. Todo esse negócio multicultural, essa coisa de que os coitadinhos dos africanos precisam de indenização. Bom, então primeiro eles pagam indenização pelos caras que eles pegaram na Europa 7 séculos antes. Né? Agora, o negócio do índio também é a mesma coisa. Coitadinhas das culturas indígenas, nós temos que respeitar. Sim, temos que respeitar quando está lá assando criança, jogando criança, bebê no mato, o macaco comer. Nós temos que achar lindo isso aí, porque é cultura. Né? Então tem que respeitar também a cultura nazista, porra. Você está entendendo? Que merda é essa? Está lá um nazista, né? Assando lá o judeu, você diz, não pode mexer porque é cultura germânica, nós temos que respeitar. Ora, porra, o que é isto? Respeitar o caralho, tem que invadir essas coisas e mandar parar com a crueldade. Quem tem o poder na mão, o poder de fazer isso e não faz, é tão criminoso quanto eles. Por exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, o Saddam Hussein já tinha matado 300 mil iraquianos. Tem que invadir lá e mandar parar, sim, tem que fuzilar o cara, tem que fuzilar na hora. Esse negócio de até fazer julgamento, isso é uma palhaçada. Se não o julgamento Nuremberg, sabe quem exigiu o julgamento Nuremberg? Foi Stalin. Porque o Churchill dizia o seguinte, se pegar os líderes nazistas, você fuzila o nego na hora.
Daí o Stalin falou, não fica bem, nós temos que fazer um julgamento. Mas o julgamento vai matar o cara de qualquer jeito, você devia ter matado logo, pra que gastar dinheiro com um filho da puta desse? Mata logo, porra, mete uma bala na cabeça, resolve o problema. Pra que você tem que pagar o juiz, pagar advogado, gastar dinheiro com um lixo desse? O Churchill tinha razão, tinha que matar os caras na hora. O Saddam Hussein também. Se eu tivesse lá, se eu fosse soldado, né? E acho lá o Saddam Hussein num buraco, meto-lhe um tiro, né? E daí saiu outro sargento. Não tinha Saddam Hussein nenhum, não tinha nada lá. Então, é isso que eu teria feito, porra. Então, vamos lá. Bom, e não vamos não, porque acabou o tempo. Então, olha, os assuntos que... peraí, uma coisinha eu tenho que responder. Francisco Xavier. Ele diz, a base do pensamento socialista está na teoria da mais-valia, né? Ele quer uma base teórica a respeito da mais-valia. Olha, a teoria da mais-valia foi totalmente refutada por um economista austríaco chamado Eugen von Böhm-Bawerk. Böhm-Bawerk é B-O com trema, H-M, tracinho, B-A-W-E-R-K. Você procura esse nome no meu site, www.olavodecarvalho.org, que está lá o livro dele sobre a teoria da mais-valia. Tá certo? O que ele prova é que a teoria da mais-valia não vale nada, não tem valia nenhuma, mas assim, é 100%, não sobra nada. Leia isso que você vai eliminar a sua dúvida. Né? Então, bom, mais uma notinha aqui. 4.000 pessoas por semana estão fugindo da Inglaterra, não querem mais morar na Inglaterra, por quê? Porque o banditismo lá está aumentando, o narcotráfico está aumentando, e os caras não podem mais ter arma. Toda essa coisa de desarmamento civil, tá certo? Quando começa o desarmamento civil, começa a proteção à droga, isso aí não é que é uma política errada, isso é a política revolucionária certa. Isso é para criar o caos social. É criar uma situação revolucionária. Isso é tudo muito bem premeditado. Está tendo esse resultado no Brasil, está tendo resultado na Inglaterra também. Resultados, os ingleses estão tudo fugindo, estão fugindo para cá. Porque aqui ainda se respeita o direito do sujeito ter arma e se defender quando vem um bandido invadir a casa dele. Tá certo? Muito bem, então... Até a semana que vem. Muito obrigado a todos.